tema. Muito bem, hoje nós vamos estudar sobre o dualismo e a imortalidade da alma. O que quer dizer isso? Primeiro, o que quer dizer o dualismo? São duas coisas que estão intimamente ligadas. Mas essa palavra dua, ela quer dizer, ela vem do latim, que quer dizer o quê? Dois, duas, né? Duas. E ismo, que é o sufixo, né? Ismo, ele quer dizer, ele serve, por exemplo, para exprimir uma ideia, um sistema político, um sistema religioso ou filosófico. Por exemplo, o presidencialismo, né? O ismo quer dizer que ele exprime a ideia de presidente, né? Cataclismo, né? Sempre que nós ouvimos essa palavra ismo, então, ismo, nesse caso aí de dualismo, ele está tratando do ser humano como um ser humano composto de duas partes, né? Então, o dualismo ele tem a ver com a ideia de que o ser humano ele é composto por duas entidades. Uma entidade que é chamada de corpo, né? E esta entidade, segundo o dualismo, ela é mortal. E ela é corruptível. E uma outra entidade, imortal e incorruptível, é a alma. Então, é isso que ensina o dualismo. Esse pensamento, ele é aceito pelos católicos, espíritas e pela maioria dos nossos irmãos evangélicos, né? Com algumas variantes. Por exemplo, todos acreditam que quando você morre, a matéria, o corpo, ela vai para a sepultura e ali perece. E no momento da morte, então, a segunda entidade, a entidade imortal, ela se separa do corpo, e aí é que tem a diferença entre católicos, espíritas e protestantes, né? Os católicos acreditam que ela vai primeiro para um lugar intermediário, chamado de purgatório, né? Os espíritas acreditam que ela fica por algum tempo, antes de ir lá para o Campos Elíseos, né? Que ela fica por algum tempo aqui ainda atuando entre os vivos. E os nossos irmãos, quase todos os protestantes, acreditam que a alma, ela ou vai para o céu ou para o inferno, né? Mas antes disso, houve um outro entendimento, houve um outro lugar para onde elas iam. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente isso aí. O que é importante nós vermos também, que esta forma, esse pensamento, ele não é pregado só nas igrejas cristãs e nem nos centros espíritas. Ele é pregado de forma assim muito extensa nas redes de TV, nas redes sociais. Só para vocês terem uma ideia, um dos maiores divulgadores desta crença, desse pensamento, é a TV Globo. Quase todas as novelas, dificilmente, eu só listei ali algumas, mas a maioria das novelas da Globo, elas têm essa forma de transmitir esse pensamento a fim de influenciar as pessoas, ensinando a doutrina da imortalidade da alma e dessa separação do dualismo, né? Da alma e do corpo por ocasião da morte. Se vocês, quem gosta de novela, já assistiu essas novelas, né? 1982, Sétimo Sentido, algumas dessas novelas eu cheguei a ver, De Quina para a Lua, Sexo dos Anjos, A Viagem,
em 1994, O Anjo de Mim, Almas Gêmeas, a novela América, né, onde teve um episódio que o Brasil inteiro ficou ali. Aliás, teve 2 episódios na novela que marcaram, que o Brasil inteiro ficou na expectativa. Primeiro foi do acidente lá do peão, do Tião, né, que era o Murilo Benício, e de um casal um homossexual, né, do beijo deles. Na verdade, se eu não me engano, acho que foi o primeiro beijo transmitido pela TV de 2 homens, né? Então isso causou assim causou uma comoção. Teve outros também, Alto Astral, Além do Tempo, e por último, a última novela que passava por volta das 19 horas, Quanto Mais Vida, Melhor, que terminou recentemente, né? Então veja, isso é muito. Eu não trouxe algumas cenas, mas eu queria mostrar só uma para vocês aí. Essa aí, por exemplo, é uma cena da novela Amor, Eterno Amor, do ano de 2012, onde Verbena, que era a Ana Lúcia Torre, a atriz Ana Lúcia Torre, ela morria, e ali, no seu leito de morte, ela deixava o corpo e via o seu amado, né? Era o Lexor, do ator, interpretado pelo ator Otton Bastos, à sua espera para conduzi-la para o local onde eles viveriam pela eternidade. Então, essa é uma crença que está na mente das pessoas. Ela foi inculcada tanto pelo visual quanto nas igrejas. Hoje, eu quero falar para vocês, por isso que eu peço para vocês, deixa o Espírito Santo falar, deixa a palavra de Deus falar. Antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de dizer para os irmãos o seguinte, para aqueles que não me conhecem, eu não sou pastor, eu sou contador e sou especialista em direito tributário, mas eu tenho 2 outras formações que eu não exerço. Eu sou professor de inglês e de história, e eu me fascino muito por história. Eu amo história porque, especialmente história antiga, que trata dos povos do Oriente Próximo, do Oriente Médio, porque tem a ver com a Bíblia. A Bíblia é a paixão da minha vida, né? O grande amor da minha vida é a palavra de Deus. Então, vocês vão ver algumas coisas aqui que eu vou falar das Escrituras e outras também da história que confirma aquilo que eu vou falar para vocês. Mas, afinal, o que ocorre, o que vem depois da morte? Veja, eu vou mostrar para vocês, eu não sei se está dando para ver bem a imagem aí. Eu vou passar para vocês a visão que se tem hoje no meio protestante. Essa é a visão, ela está bem aí, está bem especificada, mas como é que o meio protestante crê? Aí tem um gráfico. Veja, eles creem que é o seguinte: quando a pessoa morre, depois nós vamos ver a fundamentação bíblica, tá? Quando a pessoa morre, o corpo, ele vai para o queber, para o túmulo ou para a sepultura. Dali da sepultura, a alma, ela desce para um lugar chamado Hades, ou Sheol, né? Que, segundo acredita-se, é um lugar de tormento, ou inferno. E aqueles que estão salvos vão para o paraíso, para o céu. Porém, segundo essa teologia, isso não era dessa forma. Não era dessa forma antes de Jesus Cristo vir. Antes de Jesus vir, as pessoas quando morriam, deixa eu ver como é que. As pessoas quando morriam, elas iam para esse lugar, para o Hades, tá? Iam para o inferno, que é o Hades, o Sheol. E lá existia uma divisão. Uma divisão era um lugar para onde iam os perdidos, tá? Iam para o lugar de tormento. E os salvos, até Jesus morrer na cruz, ia para
o seio de Abraão ou o paraíso. Tá? É assim que se acredita. Entre esses dois lugares existia um grande abismo. Tá? Existia um grande abismo que era chamado de Tártaro. Tá? E diz, segundo essa crença, que quando Jesus morreu, o corpo de Jesus foi colocado na sepultura, foi colocado no túmulo, e Jesus desceu por esse grande abismo, e aqui ele pregou para esses mortos, tanto os que estavam no paraíso, quanto os que estavam no lugar de tormentos. Tá certo? E aí, depois, quando Jesus pregou para eles no sábado. Tá? Quando foi no domingo, no dia da ressurreição, Jesus ressuscitou, então, e aí Jesus pegou os salvos que estavam aqui e os resgatou e os levou para o céu. O paraíso foi transferido daqui para cá. Então, hoje, esse lugar aqui não existe mais. O que existe é este grande abismo por onde Jesus desceu da sepultura, e este aqui. Este não existe mais. E aí, segundo acredita-se, né, no dia do juízo final, então, os perdidos, eles vão ser lançados aqui, né, juntamente com Satanás, com a besta, o falso profeta, eles vão para um outro lugar chamado Geena. Esse aqui é o inferno propriamente dito. Segundo acredita-se, até hoje não tem ninguém aí. Irmãos, vejam que é uma coisa assim bem complicada, e eu posso garantir para vocês que a maioria dos nossos irmãos, com exceção dos pastores, daqueles que realmente estudam, fazem um curso de teologia, eles não conhecem esse assunto. Eu trouxe até para vocês aqui, porque eu estudei as fontes de onde tem isso aqui. Tenho outras, um livro e um curso de teologia que ensina isso aí. Tá? Um curso médio de teologia. Então, veja, agora resta-nos saber o que, de fato, o que a Bíblia diz sobre a alma. O que a Bíblia diz sobre a alma, se ela é mortal ou imortal. Como ensina o dualismo e como é pregado hoje no meio do cristianismo. Nós vamos ver também como é que se originou, de onde veio essa crença, como é que ela se desenvolveu, como é que ela chegou até nós. Então é isso que eu quero tratar com vocês, e aí, após apresentar isso, nós vamos entrar no texto bíblico. O que a Bíblia ensina de fato? Então, primeiro passo, Ezequiel 18:4. Eu vou projetar aqui alguns textos, não deu para fazer todos, mas esse aí eu tenho, mas os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias. O que diz Ezequiel 18:4? A alma, ela é mortal ou é imortal? O que diz aí? Alguém pode ler para nós? Olha só, a Nayara leu aqui na versão Almeida Revista Atualizada. Alguém aí tem a revista Almeida Revista Corrigida? Alguém tem a Almeida Revista Corrigida? Tem aí? O que diz aí? Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Ela diz isso aqui, olha. Não. Lê alguém, se tiver na Almeida, revista. Oi? Tá, a revista é atualizada, então a da Nayara não é revista atualizada, não, é isso? Não, deve ser nova versão internacional. Como é que está na sua, Leandro?
Isso. Qual que é a tradução aí? Almeida Revista Atualizada, né? Na Almeida Revista Corrigida também está dessa forma. Vejam, irmãos. Alma, aí, é vida ou pessoa. Nós já vimos a semana passada isso aí comparando as traduções. Então, em primeiro lugar, o texto bíblico ensina que a alma ela é mortal. A alma morre. Vocês vão ver, nós vamos pelas escrituras. Então, a alma não é mortal. A alma que pecar, essa, que diz o texto bíblico, morrerá. Certo? A Bíblia ensina. Então, a pergunta, o que a Bíblia diz ser alma? Nós já vimos aqui, pessoas ou vida, né? Ela fala se referindo a pessoas mortas. Veja, a Bíblia em lugar nenhum, pode procurar um texto de Gênesis 1 a Apocalipse 22, vocês não vão achar na Bíblia se referindo a almas, no sentido de pessoas mortas, né? Ela até fala em Apocalipse, as almas clamando debaixo do altar, mas a gente não vai estudar isso hoje, mas ele está se referindo à pessoa dos mártires, não mortos, não hoje o que está acontecendo, mas não faz parte do nosso estudo hoje. Mas no contexto bíblico, nunca essa palavra alma é utilizada para se referir a pessoas mortas. Nós vimos a semana passada que a palavra alma, no idioma hebraico, ela é nefesh. Em Gênesis 46, 27, na Almeida Revista Atualizada, ele diz pessoas. Nefesh, pessoas. Na Almeida Revista Corrigida, almas. Nós já vimos isso semana passada. No Novo Testamento grego, a palavra psique, Atos 2,41, que a Almeida Revista Atualizada traduz como pessoas. A Almeida Revista Corrigida como almas. Então veja, e como é que nós podemos ver esse conceito na Bíblia, na criação do homem? Para nós entendermos o que acontece na morte do ser humano, nós precisamos primeiro entender como é que ele foi formado. Gênesis capítulo 2, versículo 7, que está projetado ali, o que diz? Então formou o Senhor Deus ao homem do quê? Do pó da terra. Ele lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem, aconteceu o quê? Passou a ser ou a ter? A ser uma alma vivente. Então veja, o ser humano ele foi constituído de dois elementos, o barro e o fôlego de vida. Tá? Essa palavra que é usada aí é a palavra ruach, ou ruach, no hebraico, que quer dizer fôlego, alento, oxigênio. Esta é a palavra que é traduzida, que é utilizada aí. Agora veja, o ser humano, ele é uma alma vivente. Uma alma vivente. E a alma ela é composta por dois elementos. Quando esses elementos se separam, então a vida deixa de existir. Veja o que diz Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Quando a pessoa morre, diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Veja, é a mesma palavra que ele está usando, só que agora ele traduziu como espírito. Mas nem todas as traduções trazem a palavra espírito. Veja esse texto de Eclesiastes 12, 7, como é que ele foi traduzido na Bíblia de Jerusalém. Então o pó volta para a terra, de onde veio, e o sopro vital retorna a Deus que o deu. Então a palavra ruach, ou ruach, como alguns pronunciam, ela significa fôlego de vida. Não uma entidade, uma segunda entidade imortal que há dentro de nós. Querem um exemplo? As palavras que nós usamos na língua portuguesa, a maioria delas, elas vêm do grego. Você sabe, por exemplo, por que o médico que trata do coração, como é que ele chama?
cardiologista, não é? Vocês sabem como é que chama a palavra coração no grego? Cardia. Cardia. Então, o médico que trata dos olhos, qual que é? Oftalmologista. Sabe como que é oftalmologista em grego? Olho em grego? Oftalmos. Essas palavras. Essa palavra em aquele desenho que vocês estão vendo ali é um pneu. Sabe de onde veio o pneu? Do grego. Do grego, pneuma. Porque o pneu, o que o pneu guarda dentro dele? Ar, oxigênio. O ser humano, ele carrega a vida do ser humano, na vida do ser humano, ele carrega também oxigênio nos seus pulmões. É o oxigênio que produz a vida. Você sabia que uma pessoa ela pode ficar durante anos, se o corpo dela estiver sendo oxigenado por uma máquina, ela fica por anos viva. Só tem uma parte do corpo que eles não conseguem fazer funcionar, que a ciência ainda hoje não conseguiu fazer funcionar, mas ela é movida também pelo oxigênio. O sangue, tem oxigênio no sangue. Aqueles que são da área, da área médica, né? Da área de enfermagem, da área de saúde, sabem o que eu estou falando. No nosso corpo, ele circula oxigênio por todo o corpo, através do sangue, né? Um local onde precisa de oxigênio é o cérebro. Esse é um lugar ainda que não se conseguiu oxigenar adequadamente. Então, uma pessoa ela pode ficar vegetando durante anos. Ela já está morta. Se desligar os aparelhos, ela morre. O que mantém ela viva? Os balões de oxigênio. Então, a palavra, o que Deus formou o ser humano foi de pó mais oxigênio. Quando o ser humano morre, é desfeito o contrário. Então, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, o oxigênio. E esse oxigênio, ele é transmitido para nós, desde Adão e Eva, por herança genética. E quando uma criança vai nascer, se falta oxigênio no cérebro dela, o que acontece com ela? Ou ela morre, ou ela fica debilitada para o resto da vida, com paralisia cerebral. Eu trabalhei num hospital, na Associação Cruz Verde, que trata só de crianças com paralisia cerebral. Veja, porque faltou oxigênio. Esse é o conceito bíblico e é o conceito científico da vida também. Bíblico e científico. O ser humano, segundo a Bíblia, mas nós vamos continuar mais adiante. Como é que surgiu essa história de que nós vamos ver o dualismo e da crença na imortalidade da alma? Alma, vocês podem ver que a Bíblia se refere a pessoas, de acordo com existem centenas de textos, mas eu selecionei só Gênesis 46, 27 e Atos 2, 41. Mas se alguém quiser que eu apresente mais textos, comprovando, e mais traduções da Bíblia, porque a Bíblia não foi escrita no português, ela foi escrita no hebraico, mostrando que realmente a tradução coerente para nefesh é pessoa, para espírito é oxigênio, tá certo? Veja, quando Deus criou o ser humano, ele colocou lá no Éden, ele deu instruções. Gênesis 2,17, o que Deus disse ao homem? Diz que ele podia comer de todas as árvores do jardim, mas a que estava no meio do jardim, Gênesis 2,17, eles não deveriam comer. Deus criou o ser humano para viver eternamente. De fato, o ser humano não foi criado para morrer, ele foi criado para viver eternamente, mas havia uma condição. A eternidade era condicional. Era a obediência do ser humano. O ser humano ganhou o direito à eternidade de novo, quando Jesus Cristo morreu e pagou o preço do pecado de Adão e de toda a humanidade. Jesus venceu a serpente na cruz do Calvário, e assim a todos que buscam o Senhor, como diz João 3,16, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, para que seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna, ela está condicionada, a vida eterna da alma ou da pessoa está condicionada a crer e aceitar Jesus como seu Salvador.
Quem não tem Jesus não tem a vida eterna. É somente aqueles que aceitam a Jesus. Adão e Eva tinham a vida eterna. Mas veja, Deus disse para ele, no dia em que comerdes o fruto, o que acontece? Porque no dia em que dela comerdes da árvore que estava no meio do jardim, certamente o quê? Morrerás. Mas se nós formos um pouquinho mais para frente, para o próximo capítulo, aparece um outro personagem, por trás de uma serpente, o diabo. Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9, diz que aquela serpente, quem estava por trás daquela serpente, era o diabo, Satanás. E ele disse para Eva, você pode comer, porque certamente não morrerás. Então veja, essa mentira de que o homem não morreria, não foi dita por Deus. Deus nunca disse em nenhum lugar da Bíblia que o homem, ou qualquer outra, ou a alma, seria eterno sem Jesus. A alma que pecar, a pessoa que pecar, essa morrerá, essa deixará de existir. É lógico que os mortos, chegará um momento em que eles passarão por um juízo, mas todos aqueles que viveram antes de nós estão mortos, aguardando o juízo. É isso que a Bíblia ensina. Então, quem disse que a alma era imortal não foi Deus. Que a pessoa era imortal, seria imortal, mesmo se comesse, essa mentira foi pregada pelo diabo. Gênesis capítulo 3, versículo 4. Agora, veja, hoje, do mesmo jeito que ele apareceu disfarçado para Eva, lá no jardim, ele aparece hoje, nos centros espíritas, por trás de seres humanos, chamados de médiuns. E o que é mais terrível, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, ou é 14, 11, diz que ele hoje, no cristianismo, dentro das igrejas cristãs, ele se transfigura na figura de ministros de Deus. O diabo, infelizmente, às vezes se utiliza, mesmo dentro das igrejas, para ensinar a mentira, aquilo que é contrário à verdade da palavra de Deus. É difícil ouvir isso, mas é verdade, irmãos. O diabo, ele se apresentou diante de Jesus no Monte da Tentação, disfarçado, na figura de um anjo de luz. O próprio Jesus, debilitado, de imediato não o reconheceu. Apenas quando viu que ele estava distorcendo a palavra de Deus, o que Deus havia falado por intermédio de Moisés, o que havia falado por intermédio do salmista no Salmo 91, aí Jesus percebeu que era o diabo, e então na terceira tentação, Jesus o mandou para longe. Então veja, a origem da crença na imortalidade da alma, ela surgiu no Éden, não com Deus, mas com a serpente. E nós sabemos quem é a serpente. E como ela se propagou ao longo da história? Os antigos egípcios, antes deles tem outros povos, mesopotâmios, mas eu já vou adiantar um pouquinho. Os egípcios, eles tinham essa crença. Tanto que, quando morriam as pessoas, o que eles faziam? As pessoas importantes, o faraó e as pessoas mais próximas, eles embalsamavam para que a pessoa mantivesse o corpo intacto, porque, inclusive, sepultava junto com o faraó alguns servos para que o servisse na outra vida. Lá hoje no Museu do Cairo, no Egito, existem centenas de múmias de faraós com mais de 2, 3 mil anos, mais de 3 mil anos, estão lá intactos, porque eles usavam uma substância para preservar o corpo. Hoje nós até conhecemos uma, que é
usada o formol, que algumas mulheres insistem em passar no cabelo por causa da beleza, né? Mas o formol preserva. Pessoas que ficam aí, demoram 15 dias ou até mais dias para serem sepultadas e o corpo está ali perfeitinho, porque o formol conserva. Eu não sei exatamente qual era a substância que os egípcios usavam para preservar os corpos, mas tem corpos até hoje bem preservados, múmias bem preservadas, de 3.000 anos aí. Então, por quê? Porque eles acreditavam que a pessoa um dia iria voltar, a alma iria voltar para aquele corpo, né? Eles acreditavam, tem até um filme, eu esqueci agora, a Múmia, que tem um faraó, né, que foi um dos primeiros faraós, que ele realmente ele volta, né? Eu não sei, eu vi só alguns flashes do filme, então mas eu sei que é esse filme. Vejam, irmãos, e como é que isso chegou até nós? Então veja, vocês sabem que o povo de Israel, eles foram levados cativos para a Babilônia, certo? A partir do ano 609, entre 609 e 605, Nabucodonosor levou cativo o povo de Israel para a Babilônia, e ali eles ficaram 70 anos, até que eles retornaram para a sua terra por ordem de Ciro. Houve 3 retornos do povo de Israel. Primeiro, em 537, por ordem de Ciro. Depois houve um segundo retorno, alguns anos mais tarde, por ordem de Dario I. E o terceiro retorno, que foi por ordem do rei Artaxerxes. Todos esses retornos do povo de Israel estão registrados lá no livro de Esdras, no Antigo Testamento. Então veja, só que durante o tempo em que o povo de Israel, eles estiveram lá em Babilônia, eles tiveram contatos, né, com a religião dos babilônios e depois, principalmente, com a religião dos persas. E dentre essas religiões, existe uma religião que também é monoteísta, ou seja, que acredita num único Deus. Eu não sei quantos de vocês já ouviu falar na religião dos persas, o zoroastrismo. Alguém já ouviu falar? Muito bem. Zoroastro era um profeta. E segundo ele recebeu revelações de um Deus chamado Ahura Mazda. Tá certo? E é uma história bem parecida com a história do Deus dos judeus. E Ahura Mazda, ele tinha um irmão chamado Arimã, que era correspondente ao diabo. Era inimigo, era o irmão gêmeo dele. Tá certo? E aí, se a gente for ver toda a história deles, tem algo parecido com o judaísmo. Então, o judaísmo acabou recebendo durante o tempo que esteve cativo lá na Babilônia, eles receberam uma certa influência do zoroastrismo, tá certo? Quando eles retornaram lá para a terra de Israel, de Judá, né, para Jerusalém, eles levaram algumas dessas crenças, né? Houve uma mistura da religião judaica com o zoroastrismo, mas a coisa não ficou por aí, né? Então muitos líderes judeus foram impregnados com essa crença. E só para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês estão vendo lá em cima, isso aí é foto de um templo lá no Irã, que era a antiga Pérsia. É uma foto, vocês estão vendo um desenho de uma pessoa lá em cima? Aquilo ali é o que tem nas igrejas da religião persa. Ali é o Faravará. E o que é o Faravará, ou Ferohá, né? Ele representa ali a alma humana antes do nascimento e depois da morte. Esse é o símbolo, né? Eles criam no dualismo e na imortalidade da alma. Os judeus, eles foram impregnados com essa crença. Agora, esse aí é o livro sagrado deles, né? Assim como o pessoal da religião islâmica tem lá o seu livro sagrado, o Alcorão,
eles também têm o livro sagrado. E vejam, agora vocês vão ver, pasmem, da onde veio, como é que essa crença entrou no cristianismo. Além dessa influência que já veio ao longo dos séculos, o pai mesmo dessa crença, do dualismo, assim que formatou a crença, primeiro começou com Sócrates, né? Sócrates, que viveu aí por volta dos anos, viveu entre o ano 470 a 399 a.C. Ele que deu os primeiros ensinos nesse sentido. E um discípulo dele, chamado Platão, que é esse aqui, né? Platão absorveu esses ensinamentos, né? E repassou esses ensinamentos para outro discípulo dele. Então, esse aqui foi quem deu origem, esse aqui quem formatou mesmo, quem escreveu. Inclusive, ele tem um livro chamado A República, tá certo? Onde ele fala, ele diz o seguinte, olha só, na parte 4 desse livro, se vocês quiserem, pode adquirir e ver o livro A República. Ele diz assim, olha, Platão estabelece o conceito de alma, afirmando que enquanto o corpo modifica-se e envelhece, a alma é imutável, eterna e divina. A alma é inteligente, está presa ao corpo e um dia foi livre e contemplou o mundo através das ideias, né? Mas as esqueceu. Por ocasião da morte, né? Segundo ele, o corpo era uma espécie de prisão da alma. E aí, quando a pessoa morre, a alma se liberta e, por sua vez, vai para o paraíso. Então, veja, nós sabemos que Alexandre o Grande foi um grande imperador, né? É o grande homem do Império Grego, né? E ele expandiu os conceitos que ele havia aprendido com o seu tutor, que foi Aristóteles, que foi até os 16 anos de idade dele, e expandiu pelo mundo inteiro. A cultura helenística, a cultura grega, ela tomou parte do mundo, tanto que a própria Bíblia, ela foi escrita, ela poderia ter sido escrita na língua falada pelos judeus, na língua do povo judeu, o hebraico e o aramaico, mas ela foi escrita, o Novo Testamento, em que língua? No grego, na língua dos gregos. Por quê? Porque o mundo estava impregnado com o idioma e com a cultura dos gregos. E como ela chegou ao cristianismo? Olha só, essas ideias, é lógico que elas geraram outras, por exemplo, nós não temos tempo para falar, mas geraram outras ideias, como no princípio do cristianismo, o gnosticismo. Não sei quantos de vocês já ouviram falar disso aí. Nós não vamos entrar nesse assunto para não prolongarmos muito. Mas veja como é que ela entrou. Os pais da igreja, a maioria deles, além de teólogos, eles eram também filósofos. E este homem aí, Agostinho de Hipona, que é conhecido como Santo Agostinho, né? Ele foi um teólogo e filósofo. Foi ele que trouxe as ideias de Platão para dentro do cristianismo. Essas ideias do dualismo, da imortalidade da alma, a ideia que começou lá no Éden, que se expandiu pelos egípcios, pelos babilônios, pelos persas, pelos gregos, né? Agostinho estudou os escritos de Platão e entendeu que deveria trazer essa ideia para o cristianismo. E as estabeleceu no cristianismo. Alguns até conhecem até a história, tem até uma música que os Arautos do Rei cantam, de Agostinho, Eu Não Sou Mais Eu, porque esse homem era um homem muito devasso, ele praticamente se envolvia com todas as prostitutas lá da cidade de onde ele morava. E a mãe dele colocou ele no internato, onde ele se tornou sacerdote, e quando ele retornou à sua terra, as prostitutas o procuraram, e uma delas procurando e chamando o nome dele, ele não respondia. Então ela disse: Agostinho, você não me conhece? E ele falou: eu conheço você, eu sei quem é você, mas eu sei que eu não sou mais eu, agora Cristo vive em mim. Mas Agostinho foi quem trouxe. E depois de Agostinho, tem essa figura aqui também, que é já do pensamento moderno, René Descartes. Ele trouxe também
a ideia, o pensamento dualista. Então isso impregnou o mundo moderno, o mundo ocidental com essa crença. O mundo oriental já vem desde muito antes de Cristo. Mas nos dias de Cristo, só para vocês terem uma ideia, os discípulos eles tinham essa visão. Tanto é que Jesus, uma certa noite, estava atravessando o lago, estava caminhando sobre as águas em direção a eles. O que a Bíblia diz? O que eles pensaram que era? Um fantasma. Porque eles tinham essa ideia, né? Então, veja, no cristianismo foi introduzida essa doutrina. Mas veja, nós já vimos que quando a pessoa morre, o pó volta à terra e o fôlego de vida, o sopro vital, volta para Deus. É isso que a Bíblia diz. Agora veja o que diz mais a Bíblia. As pessoas acreditam, inclusive, eu já ouvi muitos, quando seus queridos falecem, dizer assim: olha, ele está agora na glória, está com o Senhor. E ele está olhando por nós, né? Mas veja o que a Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 10. No versículo 5 diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Por quê? Nem tampouco terão sua recompensa. Os mortos, eles estão no túmulo, eles não têm recompensa. Porque o quê? Sua memória jaz no esquecimento. A pessoa, quando ela morre, ela está repousando. Veja, se ela estivesse consciente, ela estaria no céu louvando a Deus ou nesse lugar sofrendo. Mas a palavra de Deus declara que a memória, ela é apagada. Versículo 10 de Eclesiastes 9. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Veja o que diz o Salmo 115, verso 17. Os mortos não cantam louvores ao Senhor, pois eles desceram ao silêncio do quê? Da sepultura. Se os mortos estivessem no céu, os santos, eles estariam louvando a Deus. Vejam, irmãos, um outro exemplo na Bíblia que nós encontramos do que é a morte. Eu gostaria só de citar um texto muito conhecido dos irmãos. Reflitam nesse texto. Nós não precisamos, se os irmãos quiserem ler, leiam, mas a maioria conhece. Quando Jesus, antes de subir ao céu, Jesus confortou os discípulos com uma promessa. Eu pergunto para vocês, se a pessoa crê que os salvos vão para junto de Jesus para o céu, vocês acham que os discípulos iriam ou não? Pedro, Tiago, olha com o que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quando é que Jesus vai receber os discípulos? É quando eles morrem? Qual foi a promessa de Jesus? Quando é que ele recebe? Quando ele voltar. Quando Jesus voltar. Um exemplo do que diz a Bíblia sobre o que acontece na morte, o próprio Jesus explicou. Jesus tinha um grande amigo, Lázaro. Lázaro morreu. Lázaro era irmão de Maria e Marta. Mas Jesus, falando aos discípulos, no capítulo 11, podem acompanhar aí, no capítulo 11, versículos 11 a 14, o que diz aí? Eu vou pedir para a Aline ler para nós. Se alguém puder levar o microfone lá para ela. João capítulo 11, você pode acompanhar também. O Evangelho de João capítulo 11, versículo 11 a 14. Pode ler. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Versículo 11, você leu?
É do 11 até o 14. Tá, então vou iniciar do 11. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Muito bem, olha só, deixa aberto aí ainda. Jesus falou que Lázaro estava dormindo, inconsciente. Os discípulos até pensaram, bom, se ele está dormindo, então é só acordá-lo. Jesus disse, nosso amigo Lázaro está morto. E o que é mais incrível, se você ler dos versículos 38 a 43, ali fala da ressurreição de Lázaro. Lê do versículo 38 a 43, Aline. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? 40. Isso. Então pode ler, pode continuar lendo. Até qual? Pode ler. O próximo. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Vejam, irmãos, Lázaro já fazia 4 dias que estava morto. Lázaro era para estar, sendo amigo de Jesus, no paraíso. Como Jesus ainda não havia ressuscitado, deveria estar lá no paraíso, lá no seio de Abraão. Imagina você estar num lugar ali, confortável, né? Ali recebendo ali o carinho de Abraão. Imagina Jesus tirar ele de um lugar tão confortável desse. Lázaro não estava lá, Lázaro estava ali na sepultura. Por isso Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Vejam, e aí, um outro texto que faz confusão é o do ladrão na cruz. Porque, veja, a tradução diz assim, olha, lembra-te, acrescentou Jesus, lembra-te de mim, Lucas 23, 42 a 43. Lembra-te de mim quando o quê? Quando vieres no teu reino. Olha, o próprio texto esclarece, aí existe um problema de tradução. Lembra-te de mim quando o quê? Quando vieres no teu reino. Então Jesus disse para ele, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Veja, Jesus, então Jesus foi para o paraíso. Vejam, esse texto, na verdade, se vocês forem ver, Jesus, no domingo, quando ele ressuscitou, ele estava na sepultura ainda. Foi o que ele declarou para Maria Madalena quando o viu. Agora veja, o texto grego, ele não tem ponto e vírgula. E essa conjunção que também não existe. Na verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Onde você colocar uma vírgula, pode mudar todo o sentido do texto. O texto condizente com o verso anterior, na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, no futuro. Então, meus queridos, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos ter a esperança, não de que os nossos queridos, eles já receberam a recompensa. Veja que em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, 22, 12, Jesus diz que eis que logo vem comigo que está o quê? O meu galardão, a minha recompensa.
A recompensa os salvos receberão por ocasião da segunda vinda de Jesus. Se você ler também o texto de 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, no capítulo 4, dos versículos 13 até o 18, Jesus ali dá uma esperança, fala assim, ele começa dizendo no versículo 13, amados, não quero que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, né? No versículo 16, porque ele diz, ao soar da última trombeta, né? Jesus descerá do céu, e os anjos, e a voz de Jesus será ouvida, e aqueles que estão no túmulo, na sepultura, ressuscitarão para encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a promessa, meus queridos. Essa é a promessa de Jesus, a promessa da ressurreição. Os nossos mortos estão ali repousando, aguardando a sua recompensa. Estão depositados ali, aguardando a recompensa que Jesus dará. Aqueles que fizeram bem, segundo João capítulo 5, versículos 28 e 29, onde ele diz, aqueles que fizeram bem para a vida eterna, e os que praticaram o pecado, o mal, para a condenação eterna. As duas ressurreições, né?